eu vou fazer uma palestra um pouco mais tradicional, inclusive com apresentação, compartilhamento da tela. Posso fazer isso aqui, né? E vou ficar mais perto de um texto aqui que elaborei, porque também não tive tanto tempo de decorar a minha contribuição. Eu me lembro, quem conhece Thoreau, por exemplo, eu vou citar bastante Thoreau, da palestra Walking, que ele elaborou essa palestra com uma primeira apresentação em Concord, na comunidade dele, e depois palestrou anos e anos, sempre aperfeiçoando essa mesma palestra. Ele tinha uma meia dúzia de palestras, e ele teve todo o tempo de compartilhar isso com a sua comunidade, e essas palestras cresceram dessa maneira até um estado final, até ele publicou isso. Hoje em dia, a nossa situação na academia é um pouco diferente, mas eu vou falar sobre wilderness, eu vou falar sobre wildness, eu vou citar bastante Thoreau, e ao fazer isso, eu vou refletir também sobre o meu lugar de enunciação, que é brasileiro mesmo, quando falo com um sotaque alemão, sobre um conceito basicamente norte-americano. Eu quero entender um pouquinho melhor o que está atrás dessas palavras tão importantes para os discursos culturais e ambientais nos Estados Unidos. Eu quero fazer uma apologia ao pai do Nature Riding moderno, ao Henry David Thoreau. A palavra wilderness não é fácil de traduzir. A tradutora brasileira da importante monografia Ecocodicism, do professor e crítico canadense Greg Garrett, decidiu pela tradução mundo natural. Contudo, se a gente pensar, e o próprio autor explica isso no livro, o termo significa especificamente o mundo natural ainda não afetado pela atividade humana. E a gente se pergunta, existe isso no século XXI? Obviamente, a resposta deve ser não. Numa época em que lixo plástico, pesticidas e aquecimento global chegam em qualquer canto. Além disso, essa ideia de mundo natural intocado, de uma natureza sem sujeito social, também não faz sentido para os séculos e milênios passados. Mesmo as regiões consideradas mais selvagens, como a floresta amazônica, por exemplo, contam com a presença humana há milhares de anos. E essa presença indígena sempre teve um impacto sobre o ambiente também. Uma tradução mais adequada, então, do que mundo natural seria natureza silvestre. Pois silvestre na botânica é aquilo que vive e se desenvolve sem ser cultivado, que cresce espontaneamente, que é nativo, que é selvagem. A ideia de wilderness faz parte do imaginário ocidental tradicional, que se baseia na estrita separação entre a natureza de um lado e a civilização de outro lado. Na Europa, essa ideia está principalmente associada à floresta, o refúgio dos seres não humanos, o contrário da civilização e da ordem. Nos contos populares tradicionais europeus, a floresta profunda e sempre escura é um lugar perigoso, onde moram, além dos animais selvagens, outras criaturas como bruxas e gigantes, etc. George R. R. Martin, por exemplo, retoma essa tradição e cria na sua saga de fantasia,
as crônicas de Gelo e Fogo, uma floresta assim, separada por um muro de gelo gigantesco que garante fisicamente a divisão entre os reinos civilizados e as terras bárbaras. Nesse sentido, wilderness significa especificamente um mundo natural bárbaro, não afetado pela civilização. Eu vou agora compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Apresentar agora. Tela inteira. Clicando. Compartilhar. Acho que deu certo. Na América do Norte, wilderness é uma ideia muito influente, faz parte da identidade cultural nacional e impacta em diversos campos sociais, como proteção do meio ambiente, agricultura, turismo nas humanidades ambientais em geral e também na literatura. Uma rápida pesquisa no site da Amazon Estados Unidos indica milhares de títulos marcados com o rótulo wilderness. A maioria são não ficcionais, com as mais diversas temáticas, mas também narrativas ficcionais e poesias. A valorização estética da natureza, que ainda não foi modificada pela civilização ocidental, começa com o romantismo, por exemplo, nos romances de James Fenimore Cooper, os primeiros romances com temática genuinamente norte-americana. O último dos Moicanos, de 1826, tem papel importante de tematizar o frontier, a zona entre a parte colonizada do país e a parte ainda não ocupada pelos colonos brancos. A valorização ecológica de wilderness começa na segunda metade do século XIX. Na capa de um dos livros aqui que vocês estão olhando, temos John Muir, o pai dos primeiros parques nacionais e santo padroeiro do movimento preservacionista americano. O já mencionado Greg Garrett, ele diz a ideia de wilderness significando a natureza em estado não contaminado pela civilização, é o mais poderoso construto da natureza de que dispõe o ambientalismo do Novo Mundo. Vou ocultar isso aqui e continuamos. Wilderness como ideal americano ganha influência na época histórica em que cada vez mais natureza selvagem é subjugada e destruída pela máquina civilizatória. A litografia que estou compartilhando aqui com vocês é de 1872, de John Guest, muito famoso nos Estados Unidos, essa litografia, porque faz parte do currículo escolar de muitas escolas. Chama-se American Progress. John Guest era um imigrante, artista alemão. Mostra os colonos conquistando o centro e o oeste do país até o Oceano Pacífico, junto com seus bichos e seus equipamentos, inclusive os vagões cobertos. A figura feminina que indica o caminho é a Colômbia, representação alegórica do país. Ela vem acompanhada de tecnologias mais avançadas da época, trem e telegrafia, para conquistar o espaço continental. Loira, com vestimenta branca, traz consigo a luz da civilização e guarda na mão direita um livro escolar. É uma figura também, uma filha do iluminismo, do esclarecimento, que nós acabamos de comentar. Os indígenas e a fauna nativa, que representam a não-civilização, a barbárie, estão fugindo com toda a razão. Parece que sabem que a fúria civilizatória vai massacrar todos que estão no meio do caminho. Por volta de 1900,
o processo da colonização interna do país está consumido. The frontier has gone, como declara o historiador Frederick Jackson Turner. Agora virou história, a página virada. O que ainda vai mudar é o lugar que esse processo colonizador ocupa no imaginário coletivo da nação. Os discursos em volta dele, hoje muito mais críticos. No Brasil, se a gente pensar em uma comparação rápida, a colonização interna, a partir da costa leste, desenvolveu-se bem mais devagar. Os ideais, ordem e progresso não divergiram daqueles da elite branca norte-americana, mas a dinâmica da colonização foi outra. Ela acelera somente na segunda metade do século passado. A marcha para o oeste brasileiro foi o programa oficial de vários governos federais e implicou, como a gente sabe, por exemplo, na construção da capital Brasília. No Brasil, wilderness é basicamente constituído pela floresta, pelas diversas florestas brasileiras que constituem a natureza não civilizada e devem ser derrubadas no processo da colonização. Convém lembrar a etimologia, a palavra selvagem é derivação de selva. Mais do que nos Estados Unidos, com sua enorme pradaria no centro do país, que estamos vendo aqui representado, derruba-se no Brasil floresta virgem em nome do progresso. Na segunda metade do século XX, a Mata Atlântica foi destruída. Hoje restam fragmentos, cerca de 12,5% da vegetação original. A floresta amazônica perdeu 20% e o cerrado perdeu em poucas décadas 50% da sua cobertura vegetal original. Os dados que estou citando aqui são de José Augusto Pádua, renomado professor de História Ambiental. Podemos considerar isso a grande aceleração da colonização brasileira interna. A fronteira agrícola avança cada vez mais rapidamente. Agora, Thoreau. Quero dizer uma palavra em favor da natureza, da liberdade absoluta e do espaço selvagem, em contraste com uma liberdade e cultura meramente urbanas. Quero encarar o homem, um habitante ou parte e parcela da natureza, e não como um membro da sociedade. Quero fazer uma declaração extrema, que seja enfática, pois existem defensores suficientes da civilização. O sacerdote, a junta de educação, e cada um de vocês cuidará bem disso. Assim começa um dos ensaios mais importantes de Thoreau. Existe uma imagem popular do autor como uma espécie de primeiro hippie, aquele que decide morar durante 2 anos longe da civilização, no mato, onde constrói sua própria cabana de madeira, e depois escreve um livro sobre a experiência e fica famoso. Quem conhece somente Thoreau em formato de caricatura se decepciona quando fica sabendo que a Lagoa Walden está situada bem perto da cidade de Concord, somente 3 quilômetros no sul dela. No Middlesex County, em Massachusetts, natureza intocada já não existia mais nos meados do século XIX. Assim, Thoreau nunca lutou com os ursos, como Leonardo DiCaprio em The Revenant, por exemplo, filme de 2015, ou também não viveu com os índios como Kevin Costner em Dança com os Lobos. Thoreau, quando fala do espaço selvagem e livre, não defende wilderness para machos verdadeiros. Na verdade, ele nem fala de wilderness, mas usa aqui e em muitos outros trechos da sua obra a palavra wildness. Por isso é importante dar sempre uma olhada no original. I wish to speak a word for nature,
for absolute freedom and wildness. Para experimentar wildness, ninguém precisa entrar, então, no Mato Virgem, se afastar centenas de quilômetros de qualquer civilização. Thoreau não dá uma definição da palavra, mas fica claro para quem lê o ensaio que ele defende a autonomia e alteridade das coisas e criaturas vivas ao nosso redor. Essa autonomia na cultura ocidental é considerada wild. Passear diariamente e conhecer assim a pé flora e fauna ao nosso redor ajuda contra tendências antropocêntricas que sempre temos. Wildness também tem a ver com pensamento selvagem, com um estado de ânimo que discorda com ordem e progresso. Thoreau diz: acho que não consigo preservar minha saúde e meu ânimo se não passar 4 horas por dia, pelo menos, vagando através das matas, dos morros e dos campos, absolutamente livre de todos os compromissos terrenos. Não se trata nem de um compromisso com exercícios físicos, como Thoreau comenta. O único compromisso consiste em usar os 5 sentidos, junto com o intelecto, para estabelecer intenso contato com o mundo natural em volta. Seus textos altamente miméticos são sempre resultados de uma experiência pessoal autêntica. Mas isso não quer dizer que cada detalhe relatado por ele aconteceu de fato assim. O texto mais famoso, Walden, sobre essa experiência de viver sozinho ao lado da lagoa, 2 anos no meio da natureza, passou por várias etapas, um longo processo de criação literária que demorou 7 anos no total. Onde está a literatura que dá expressão à natureza? Seria um poeta aquele que pudesse colocar os ventos e os rios a seu serviço para que falassem por ele, que pregasse as palavras aos seus sentidos primitivos, como os fazendeiros enterram estacas na primavera que a geada soergiu, que derivasse suas palavras tão frequentemente quando as usasse, que as transplantasse à sua página com a terra aderindo às raízes, cujas palavras fossem tão verdadeiras, frescas e naturais, que parecessem expandir como os brotos à aproximação da primavera, embora fiquem meio sufocados entre 2 folhas bolorentas numa biblioteca, só para florescer e dar fruto ali, à sua maneira, anualmente, para o eleitor fiel em simpatia com a natureza circundante. Não conheço nenhuma poesia a citar aqui que exprima adequadamente a ânsia do impulso selvagem. Isso também é do ensaio Walking. Então, Thoreau pode ser considerado também o fundador do nature writing moderno. Eu comentei o seu esforço mimético, mas vamos prestar atenção aqui na linguagem que ele usa, nesse trecho. A pergunta inicial não é: onde está a literatura que representa a natureza como ela é? Ou onde está a literatura que descreve os fenômenos naturais de forma adequada? Mas onde está a literatura que dá expressão à natureza? O que faz a natureza falar? O que faz que as palavras brotam entre as 2 folhas de um livro? Nature writing é um fenômeno basicamente do mundo anglo-americano que vem desenvolvendo formas de escrita não ficcional sobre a natureza desde Thoreau. Levando as palavras aqui sério, trata-se de um gênero literário que pratica expressão da realidade natural e principalmente do encontro
do autor ou da autora humana com determinados aspectos do mundo vivo. Nature writing lida de forma narrativa e expressiva com fenômenos da natureza como eles aparecem para o autor. De forma expressiva quer dizer que o texto deve possuir vivacidade, deve constituir uma obra verídica e imaginária ao mesmo tempo. Aqui no trecho do ensaio que eu escolhi, o campo semântico aberto por Thoreau abrange somente uma parte do processo biológico, a partir de palavras como primavera, brotos, florescer, etc. Escritas mais contemporâneas possibilitam também o encontro literário com o estranho, com o feioso, repulsivo, com morte e decomposição, ou tematizam o destino de ser devorado e digerido por um predador mais forte. E, principalmente, dão expressão à destruição do meio ambiente em dimensões que Thoreau nunca poderia ter imaginado. Eu considero o termo nature writing ainda mais difícil de traduzir do que wilderness, mas fico fascinado com essa prática literária que faz questão de escrever sobre a natureza de forma informativa, de forma científica e de forma expressiva ao mesmo tempo. Ensaios elaborados nessa tradição convidam o leitor a imaginar os fatos apresentados pela escrita, imaginar e reconstituir no texto literário uma intensa experiência autêntica com a natureza. Temos aqui, nessa imagem, a representação de uma Ceres, um fresco italiano renascentista, um tipo de uma pintura mural. Ceres é a versão romana da deusa grega Deméter, ou Deméter, como se diz em português, responsável pela fertilidade da terra, dos cereais, das sementes e das estações do ano. Ela se apoia num vaso em forma de chifre animal, com frutas e flores que transbordam desse vaso. Um antigo símbolo chamado cornucópia, símbolo da fecundidade, riqueza, da abundância natural. Fazer a leitura desse trecho de Walden agora. A poesia e a mitologia da antiguidade sugerem, quando menos, que a agricultura foi outrora uma arte sagrada, mas nós a praticamos com desmazelo e uma pressa pouco respeitosa, pois nosso objetivo é apenas ter grandes sítios e grandes safras. Não temos nenhuma festa, nenhuma procissão, nenhuma cerimônia em que o agricultor expresse a percepção do caráter sagrado de sua atividade ou lhe sejam relembradas suas origens sagradas. Segundo Varron, os romanos antigos chamavam a mesma terra de mãe e Ceres e consideravam que os agricultores levavam uma vida piedosa e útil. Thoreau cita, sem nenhum esforço e também sem nenhuma vaidade, todos os clássicos das literaturas gregas e romanas. O trecho aqui escolhi é do capítulo de Walden, em que descreve minuciosamente seus esforços de plantar e colher feijão ao lado da sua cabana. Um intelectual que fez graduação em Harvard, onde cursou línguas e literaturas clássicas, além de disciplinas de francês, italiano, alemão, matemática, geologia, zoologia, botânica e filosofia, escreve um capítulo inteiro sobre uma atividade tão banal como plantar feijão. E isso com todo o entusiasmo possível. Dificilmente vamos achar uma personalidade mais autêntica, mais livre de hipocrisia. Thoreau é alguém que age conforme os textos que ele publica, escreve e publica somente sobre aquilo que ele mesmo viveu.
Aqui ele lembra que os antigos eram aliados da natureza. E nós, com essa referência a seres, Thoreau indica que sua prática de plantar feijão é uma prática agricultural ou agrocultural, para brincar um pouco com o adjetivo que não existe assim na língua portuguesa. Trata-se de uma prática, de certa forma, subversiva, com a qual o autor se opõe à agricultura moderna que produz safras cada vez maiores para lucrar. Ligar seu plantio de feijão ao horizonte da história ocidental, à antiguidade clássica, não deixa de ser uma estratégia retórica do autor agricultor. Thoreau faz questão que sua prática deve ser entendida como crítica a uma lavoura cada vez mais comercializada. Uma seres brasileira do século XIX, Chaves Pinheiro, carioca, faleceu em 1884. Foi um escultor e professor bem-sucedido, visto como maior referência nas esculturas de bronze. Foi um dos principais artistas que retrataram a sociedade do Segundo Reinado. Suas seres aqui é de terracota, não de bronze, se encontra no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio. Trata-se de uma figura alegórica moderna, criada para agradar a elite escravista do Império. O artista trabalha para a classe social dominante, que tem que vender sua arte, né? Aqueles que vendem no mercado global açúcar, tabaco, café em grande quantidade, 150 anos atrás. Na sua mão direita, a deusa brasileira carrega também um vaso em forma de chifre. Mas o que sai dele não são os frutos da terra, sai diretamente dinheiro. Podemos achar isso vulgar. As elites da periferia são sempre menos educadas e refinadas do que as elites do centro. Mas é vulgar por ser mais direto, mais honesto. Por que Chaves Pinheiro deveria seguir a tradição e apresentar como atributos da deusa produtos naturais, quando esses têm a única função final de virar dinheiro? Nunca é demais lembrar que não vivemos na sagrada terra de Santa Cruz, mas no Brasil, o único país grande que tem o nome de uma árvore que era commodity. A partir da colonização, não somos mais aliados, mas alienados da natureza. Thoreau fala disso no pequeno trecho que é aqui escolhido. Por avareza e egoísmo, e por um hábito degradante do qual nenhum de nós está livre, de olhar o solo como propriedade, ou principalmente como meio de adquirir propriedades. A paisagem é deformada, a agricultura é degradada junto conosco, e o agricultor leva a mais mesquinha das vidas. Ele conhece a natureza apenas como ladrão. Quando mencionamos a elite escravista brasileira do século XIX, devemos lembrar que na época de Thoreau, os Estados Unidos ainda eram um país escravista também. Thoreau participou ativamente numa das redes ilegais que cuidavam de escravos fugitivos do Sul e não pagou durante alguns anos seus devidos impostos para o Estado que ele considerou escravista e imperialista. Desobediência civil foi nosso naturalista que inventou e praticou isso e publicou seu famoso ensaio chamado Civil Disobedience. Essa ideia de Thoreau foi de grande importância nas lutas anticoloniais do século XX, lembrando aqui nomes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela, todos leitores e, de certa forma, discípulos de Thoreau. Nos tempos atuais, não tem mais espaço para deusas gregas ou romanas ou qualquer relação espiritual com a Terra.
Pelo menos não no ideário da elite latifundária contemporânea, da bancada ruralista que financia publicidade como essa agro-pop. Mas não é somente a elite, a opinião pública em geral se identifica com o agronegócio brasileiro. Sabemos disso. A máquina civilizatória continua devorando as florestas. O agronegócio produz centenas de bilhões de reais cada ano, mas quase ninguém fala do preço que fauna e flora pagam. Monoculturas gigantescas precisam de sementes geneticamente modificadas, resistentes aos agrotóxicos aplicados na lavoura para afastar ou matar qualquer vida que não seja a planta prestes a ser comercializada. O Brasil produz soja e proteína animal, como se diz no jargão que evita falar em seres vivos, para o mercado mundial e destrói seus biomas em função disso. Podemos chamar isso de neocolonialismo. O Brasil tem se tornado o maior consumidor de agrotóxicos a partir da segunda década do nosso século. Neocolonialismo exige colonização interna. Lembrando aqui a fronteira agrícola amazônica, uma área de ocupação e extensão de atividades ligadas à agropecuária na Amazônia Legal brasileira. A fronteira é conhecida também como arco de deflorestamento, em função da intensa atividade predatória na região. Sabemos que precisamos controlar e reverter esse processo por amor à fauna e flora brasileiras, mas também por amor próprio. O regime das chuvas no Sudeste, o Sul, por exemplo, depende da floresta em pé. Estudar Thoreau não salva literalmente uma única árvore, mas pode mudar a relação que temos com as florestas. Pode contribuir para um necessário processo de descolonização mental. Precisamos questionar as ideias tecnocratas de progresso e de desenvolvimento que dominam o imaginário nacional até agora. Thoreau ajuda nisso. Último slide, com longa citação, desta vez de Wild Fruits. A maioria de nós ainda se relaciona com nossos campos nativos como um navegador com ilhas desconhecidas no mar. A qualquer tarde podemos descobrir ali uma nova fruta que nos surpreenderá pela sua beleza ou doçura. Quando encontrei em minhas caminhadas uma espécie de bagas que ainda não conheci, a proporção do desconhecido sempre me parecia indefinidamente, se não infinitamente grande. Assim, enquanto navego no mar inexplorado de Concord, muitos pântanos, vales e colinas arborizadas são minhas ilhas de especiarias. Frutos famosos importados de leste ou do sul e vendidos nas nossas feiras, como laranjas, limões, abacaxis e bananas, me interessam muito menos do que uma vaga selvagem desperdicida, cuja beleza anualmente empresta um novo encanto a alguns passeios selvagens, ou que descobri ser saborosa para o gosto ao ar livre. Cultivamos arbustos importados em nossos quintais pela beleza de seus frutos, enquanto frutos, pelo menos igualmente bonitos, crescem sem consideração por nós nos campos secundantes. Eu coloquei aqui, no final, uma citação do ecocrítico americano Timothy Clark. To study Thoreau involves a process of cultural reorientation. Ler e estudar Thoreau leva a um processo de reorientação cultural. Grande parte da sua obra ainda não foi traduzida, como esse ensaio Wild Fruits, por exemplo, de que estou citando um trecho aqui. Thoreau nunca está interessado na mera utilidade das plantas. O valor das frutas silvestres não consiste na sua posse
ou na ingestão delas, mas na sua visão e seu desfrute. Vivendo no país com maior biodiversidade do mundo, poucas pessoas conhecem mais do que uma meia dúzia de frutas nativas. O que não é comercializado nos supermercados não é valorizado. O trecho aqui mostra aquilo que já salientamos. A intensidade do contato com a natureza não depende do seu estado selvagem, da wilderness. Também não pode ser explicada pelo exotismo do objeto natural ou da paisagem. Thoreau, por exemplo, não precisou visitar o Amazonas para fazer uma experiência mais selvagem do que poderia fazer na floresta decídua temperada do seu estado, com uma biodiversidade muito mais baixa. A intensidade da experiência com a natureza depende unicamente da nossa capacidade de ressoar ou ecoar algo vivo que encontramos. Ler e estudar Thoreau ajuda na recuperação dessa capacidade que estamos perdendo cada vez mais.